Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Nesse episódio do Café, vocês vão se rejuvenescer, vão se sentir mais tratados de dentro para fora, vão se sentir completos, porque eu tô com uma pessoa aqui que é muito completa e traz essa vibe toda de tanto de olhar para o todo da jornada do paciente, da sua própria vida, na sua própria filosofia de viver. E vocês vão gostar bastante da conversa, que é a doutora Juliana Palo. Juliana Palo, bem-vinda. Obrigada, Matheus, por mais uma vez me convidarem para esse café. É a segunda vez que eu vim aqui, então estou muito feliz de conversar de novo com vocês de um assunto que eu gosto muito. Você sabe que a gente já conversou disso várias vezes. Legal. Então, só para contextualizar quem está de fora escutando, doutora Juliana Palo é dermatologista. Vocês podem buscar aí, doutora Juliana Palo, P-A-L-O. Ela é fundadora do Skin Institute, que você pode procurar também, @skin, de pele, S, Skinstitute. .sp. Boa. Então, busquem ali que vocês vão entender um pouquinho mais de qual que é a carinha da Ju, qual que é a carinha daquilo que a Ju criou, como que as coisas estão. Skin Institute está em reforma, né? A gente está numa fase tanto de expansão física, quanto uma mudança de comunicação também, que vai começar a acontecer. Uma marca que amadureceu e a gente vai mostrar esse amadurecimento através de uma nova comunicação visual também, que vai acontecer muito em breve, esse relançamento, né? Legal. Legal ver esse momento e legal saber que há um ano e pouco atrás você estava numa fase que era mais você, tinha outras pessoas, mas não tinha esse corpo de time, e agora realmente a gente está migrando para o momento da marca, e a marca cresce com um time forte em um cenário completamente diferente do que era um ano e pouco atrás, né? É exatamente isso, Matheus. Eu acho que assim, quando eu abri a clínica, realmente era muito só eu estava entendendo também como empreender, né? A gente não sabe na faculdade de medicina como fazer isso. E os colaboradores, os colegas que trabalhavam ali comigo, a gente não compunha de fato uma equipe unida e uniforme e com uma mesma comunicação. Eu tinha sublocadores e cada um trabalhava da sua própria maneira. Aí, com o crescimento natural, que acontece com a gente mesmo, da agenda, da clínica, o meu amadurecimento e o amadurecimento da marca, hoje a gente tem uma equipe muito coesa. Só que, de fato, aquela marca jovem demais e iniciante demais, que foi importante para aquele momento, hoje ela não representa exatamente toda essa coesão da nossa equipe, tudo que a gente quer passar de experiência mesmo para o nosso paciente, mostrando que tá todo mundo unido para o bem-estar e para o sucesso do nosso cliente, que é o paciente. Cara, faz muito sentido tu falar desse amadurecimento de vocês, e é legal saber que as coisas não estavam todas desenhadas desde o início, porque quando alguém olha de fora um espaço como o teu espaço, a pessoa pensa que você já sabia de tudo e que não bateu cabeça com nada, mas tá num estágio legal e mesmo assim tá falando, cara, para o próximo estágio eu preciso repaginar, reinventar. Para mim, na minha perspectiva, você é uma freak da experiência, Sim. assim, você é doente da jornada, né? Totalmente. Eu preciso concordar com você. Você é doente da jornada do seu paciente, da sua paciente, e isso é uma coisa de altíssimo valor, talvez seja um dos grandes motivos de a coisa estar indo num ritmo legal. Desde quando que você tem isso? Olha, desde sempre. Eu acho que uma preocupação com a jornada do meu paciente, com a percepção de valor, com o bem-estar dele, eu tenho desde que eu tô na residência médica, desde que eu dava plantão de clínica médica na porta, né? Eu sempre tentei, dentro das limitações do ambiente, atender cada paciente como um convidado. E os nossos convidados, a gente quer receber bem, a gente quer que eles se sintam bem na nossa presença. Eu queria muito que ficasse muito claro para qualquer paciente que eu atendesse, que eu queria muito o bem-estar dele naquele momento e que ele podia contar comigo ali. E óbvio que no começo da carreira médica, no começo da dermatologia, eu não conseguia fazer muita coisa por uma experiência perfeita.
Mas com o que eu tinha, dentro de todas as limitações que eu tinha, atendendo em um coworking até, eu tentava fazer o meu melhor. E desde o início, eu entendi que uma coisa que às vezes a gente negligencia, e até hoje eu sou muito freak com isso, uma boa experiência pode simplesmente começar em atender o paciente pontualmente, né? Porque hoje eu acho que é tão padronizado que o paciente, quando vai ao médico, ele não sabe. Ele marcou às 5. Ele não sabe se vai ser atendido às 5, às 5h30, ou às 6, ou às 6h30 da tarde, porque, infelizmente, ficou muito no common sense de que a gente atrasa muito. E eu sempre fui muito louca, assim, com pontualidade, porque eu sempre pensei, puxa, o tempo do próximo é muito importante também, né? Então, eu sempre preferi dar um tempo maior entre as consultas e os procedimentos para que eu pudesse ser pontual com os meus pacientes. Eles viram valor nisso desde o princípio, desde o do momento do coworking. Então, às vezes eu acabava pagando um pouco mais a hora-sala ali do coworking, mas eu garantia que aquela vivência dele estava boa. E engraçado, acho que quem é dermato vive isso também, né? Então, quando você está no coworking, você não tem um armário seu que você guarda suas coisas, você tem ele é muito pequeno. Então, eu vivia com aquelas sacolas, mala de rodinha, cheia de amostra grátis, roupão para o paciente se vestir, eu fazia o exame físico com muito conforto, às vezes eu levava cobertor também quando estava frio, porque a dermato examina o corpo inteiro. Então, imagina, no inverno aqui de São Paulo, né? Hoje tá muito frio, por exemplo, o paciente tem que se despir, não tem um roupão, é só uma sala de um coworking, então eu levava tudo, um roupão fofinho, um cobertor, uma pantufa para os meus pacientes se vestirem no exame físico. Sempre levava, eu ia viajar para qualquer lugar que fosse, para Campos do Jordão, eu trazia chocolatinhos do lugar que eu tinha viajado, para eu conseguir encantar os pacientes e, enfim, trazer uma conexão com a minha vida pessoal também. Então, acho que mesmo desde o começo, a preocupação com a experiência do paciente como um todo, ela sempre foi muito presente e ela é, assim, motivo de pânico para mim se as coisas saem do controle. E é interessante aqui que as pessoas pensam que a jornada do paciente delas, elas só vão poder realmente ter o controle sobre essa jornada e fazer algo que seja organizado, que passe aquela ideia de cuidado, de pessoalidade, quando estiverem em um espaço seu, em um espaço do tamanho X, em um espaço que preencha determinadas categorias. E o que você está falando aqui desde antes de ser dermato, eu já tinha esse incômodo de que a jornada do paciente não estava amarrada até por um socorro. Num cowork, eu já estava pensando em jornada. Então, eu vejo que tem um elemento muito forte teu aqui e tem toda uma inventividade, assim, tem uma criatividade com isso, porque, poxa, eu particularmente não pensaria em roupão, em pantufa, em coisas, pequenas coisas que podem ser feitas, e acredito que tenham várias pequenas coisas que, para quem está num espaço que não é seu, várias pequenas coisas que podem ser feitas. Super. Para ti, como que foi esse processo de descoberta dessas coisas? Como é que tu pensava sobre isso? Da onde que surgiu? Olha, algumas vezes os insights para trazer momentos de experiência, eles vêm de dores que você vivencia. Então, às vezes eu atendi um paciente, encontrava um entrave durante o atendimento e tinha ideias a partir daquele entrave para que eu não vivesse mais aquilo com um próximo paciente. Mas muitas vezes vinha de eu saber que, enfim, né, já na dermatologia, é uma coisa muito, muito interessante que aconteceu, que eu vou contar uma história brevemente para vocês. A gente nunca sabe quando vai aparecer na sua agenda o paciente que pode mudar a sua vida profissional, né? E uma vez isso aconteceu comigo quando eu ainda estava no coworking. Então, uma pessoa muito importante que eu conhecia, uma pessoa conhecida, que é minha paciente até hoje, inclusive, marcou na minha agenda. E quando eu olhei aquele nome na minha agenda, alguém que eu já seguia há muito tempo, marcando como paciente, não querendo fazer absolutamente nenhum tipo de parceria, quis ser minha paciente. Quando eu vi aquele nome, eu fiquei em pânico. Falei, meu Deus, eu atendo nesse coworking horroroso, né? Na época era horroroso, não tinha essas coisas lindas que tem hoje em dia. Atendo nessa coisa horrível. O que é que eu posso fazer para encantar essa pessoa o máximo possível, além de ser pontual? Porque isso não basta. Ela deve vivenciar as melhores experiências de todas, né? Viaja pra caramba, tem uma vida super luxuosa. O que é que eu posso fazer
para entregar uma experiência minimamente parecida com as experiências que ela vive. Afinal, quando a gente para estudar um pouquinho a experiência do paciente, a gente sabe que ele sempre vai comparar a experiência com você, como médico, com a melhor ou a pior experiência que ele teve na vida dele. E eu queria que ela comparasse com boas experiências. Então, quando eu vi aquele nome, eu pensei, puxa, na arquitetura do ambiente eu não consigo mudar. Eu não tenho minhas próprias funcionárias, mas eu tenho a secretária desse coworking, que eu tinha um bom relacionamento, então eu posso conversar com ela, posso explicar a importância dessa paciente para mim e posso pedir um atendimento diferenciado. Diferenciado era chamar a pessoa pelo nome, na época, não chamar de senhora, porque eu trabalho com estética e você não chama uma pessoa de 40 anos de senhora quando você fala de estética. Então, algumas dicas aí de como lidar com essa pessoa. Trazer ela até a porta, sempre ter um acompanhamento, oferecer os chocolates que eu mesma tinha trazido, que não eram disponibilizados naquele coworking. E aí eu pensei, tá, mas para além disso, o que mais eu posso fazer além do que eu já fazia? Que era a questão do roupão, isso tudo já fazia, né? Aí eu tive a ideia de, falar assim, bom... eu vou dar tudo que eu tenho de mim para essa pessoa, mas eu quero encantá-la principalmente no pós-consulta, que é uma coisa que a gente não pensa no pós-consulta como jornada muitas vezes, mas que é super importante. Aí, depois que aquela paciente tinha agendado, naquela mesma semana, eu gravei vídeos de pós-consulta e pós-procedimento, agradecendo pela confiança, como se eu fizesse aquilo a todo momento, né? Agradecendo a confiança por dar início a essa jornada de autocuidado comigo, avisando que ela podia contar comigo com tudo que ela precisasse. Então, foi um vídeo que ela recebeu. Esse vídeo, depois da consulta, ela deu um feedback que ela amou, que ela nunca tinha ido num médico e tinha recebido um vídeo no pós-consulta, e ela fechou uns procedimentos naquele momento, recebeu os vídeos do pós-procedimento também. Então, que ela amou, se sentiu muito acolhida e muito segura, né? Nos vídeos do pós-procedimento, eu não apenas agradecia, mas eu contava qual que seria o pós dessa paciente. Então, eu dei previsibilidade para ela através de um vídeo que eu mesma falei. E olha só, eu consegui tudo isso sem passar meu WhatsApp pessoal. Na época eu não passei, porque eu também fiquei pensando, puxa, se eu passar meu WhatsApp pessoal, ela pode achar que eu tô desesperada, e eu tava, né? Eu realmente tava, mas eu não queria que ela percebesse. Então, eu não vou passar meu WhatsApp pessoal, vou fingir, assim, que eu atendo pessoas como ela a todo momento. E foi muito bacana. Hoje ela sabe de tudo isso, né? De todo aquele começo, tá comigo até hoje como paciente. E foi muito bacana, porque ela me trouxe muitas outras pacientes também. Cara, hoje deve ser legal conversar disso com ela, porque ela viu o teu crescimento e, assim, é legal essa coisa de, cara, não quero parecer desesperada aqui, né? Mas, pô, uma pessoa que tu admira passa a consultar contigo do Exato. nada, assim. Então, como que a gente às vezes se motiva justamente nesse ponto teu, foi pela dor, né? A dor de não conseguir fazer algo à altura. E desde quando que tu tem, assim, essa dor muito grande e essa evitação da mediocridade dentro de ti? Nossa, eu acho que desde sempre, Matheus, acho que desde sempre. Acho que essa é uma coisa muito intrínseca, né? Eu acho que nós médicos somos muito assim, a gente não gosta de se envolver em absolutamente nada que a gente não consiga fazer 100% direito, mas nem sempre pensar na experiência do paciente é uma coisa tão natural, assim, pra gente. Mas pensar em experiência sempre foi muito natural pra mim, sempre, né, veio como algo muito importante. Eu acreditava que se eu entregasse uma boa experiência para os meus pacientes, eu conseguiria uma recorrência desses pacientes alta, e foi nisso que eu apostei no começo da minha carreira, em pacientes que retornassem sempre. Eu sempre fiz um pouco de marketing de Instagram, mas eu não acho que eu sou uma super profissional de Instagram. O Instagram, ele não é hiper mega movimentado, ele é muito mais natural do que qualquer coisa. Tenho algumas pacientes que vêm de lá, mas hoje a minha agenda ela é muito de pacientes que estão comigo há muitos anos e que indicam para seus familiares e para suas amigas, e funciona muito, muito, muito bem desse jeito. Então, eu apostei na jornada do paciente como alavanca para o meu negócio. Como alavanca no sentido da pessoa amar e encher a boca para indicar, falar assim, não, vai lá mesmo. Eu tenho pacientes que falam, não, a minha cunhada, ela tá indo em outra dermato,
mas eu tô falando pra ela em você mesmo, porque é muito diferente, né. Então, eu sempre apostei nisso como alavancagem. E deu certo, assim, né? Sim. Até então tem dado. Eu acredito nisso como alavancagem, vejo como alavanca. Noto que o médico, a gente trabalha, a gente tem anos de formação que é braço de alavanca, porque alavanca é conseguir maior retorno com o mesmo esforço, né? Me É, deu uma alavanca e um ponto de apoio, eu moverei o mundo, falou nosso amigo Arquimedes. exato. Então, a alavancagem a gente busca com a formação, mas muita gente acha que acaba naquele conhecimento técnico da Uhum. consulta e trouxe aqui já que você olhava para o pré-consulta, desde a moça que atendia no cowork, como que ela iria interagir. Então, a comunicação dessa pessoa tem a ver com a experiência dessa paciente que mudou a tua vida. É, A consulta tem a ver, mas a consulta não termina quando a porta fecha. Só que isso. tu falou assim, eu sabia, eu apostava que isso era importante para a minha recorrência. Só que enquanto tu fala, e eu te olho falando, me parece que o teu olhar, ele nunca não foi tanto sobre a recorrência, sobre a indicação. Me parece que é mais a ver contigo, que tu parece ter um incômodo muito grande com o negócio de, cara, eu não quero ser só comum, eu quero fazer um negócio, eu quero fazer por inteiro. Isso. Tu já passou por alguma experiência de entregar algo assim que te deixou, que tu ficou pensando, cara, eu nunca mais, porque tu sentiu vergonha, assim, tu pensou, cara, eu tenho que mudar. Qual foi, assim, essa... Porque pra ti é muito natural, entende? Mas Aham. talvez pra quem esteja Sim. olhando não seja. Olha, eu não sei se tem assim. Eu não tive nenhuma situação traumática que eu vivenciei como médica e que eu não consegui, de forma traumática, né? é, é, mudar, enfim, entregar uma boa experiência para o paciente. Mas claro que antes de eu ter a minha clínica, antes de eu ter o meu negócio, eu passei por outras clínicas diversas em que eu vi o que funcionava e o que eu achava que não funcionava. E eu acho que quando a gente tem a oportunidade de conhecer outros negócios, não só outros negócios, mas eu acho que a gente tem que olhar para não só outros negócios médicos, mas a gente tem que olhar para outros negócios não médicos, então fazer um benchmarking para a gente conseguir entender o que está rolando nos outros mercados, o que não funciona em outros mercados e o que a gente pode agregar para o nosso mercado também. Então, eu acho que foi mais isso, enxergar o que eu achava que não funcionava nas experiências prévias que eu tinha passado. Algumas coisas eu achava que eram excessos, né? Porque também não adianta você. Não adianta ser, experiência do paciente significa que eu vou encher minha clínica de ouro e obras de arte e é isso. Não é isso, tá? Muitas vezes o paciente ele vê muito mais valor em outras coisas do que na arquitetura do seu negócio. Então, identifiquei alguns excessos que eu tinha visto, identifiquei algumas falhas em meio a esses excessos e entendi algo que se encaixava porque eu acreditava ser uma excelente experiência. Eu sempre viajei muito, então eu sempre tive experiências com hotéis, né? Hotéis medíocres, porque não? Às vezes a gente vai, né? Você quer só conhecer a cidade, você fica em hotéis medíocres e hotéis muito bons. Então, eu achava que as experiências de hotéis muito bons eu tinha que trazer para minha clínica também. Uma coisa que a gente faz hoje em dia, já trazendo esse assunto, a gente acaba recebendo alguns pacientes de fora de São Paulo e às vezes de fora do Brasil. Então, a gente produziu um material que é tipo um material concierge, em que a gente indica, tem uma curadoria dos bons restaurantes da minha região e dos bons hotéis da minha região, para a pessoa ficar hospedada ou fazer uma refeição quando ela estiver tendo atendimento ali na nossa clínica, naquele período. Inclusive, a minha concierge fica à disposição para fazer os agendamentos desse paciente nos locais que ele preferir. E Uau, isso brutal, é dos brutal. hotéis, né? A ideia dos hotéis, isso. E não custa nada pra gente fazer isso, né? O pessoal do marketing produziu esse material e a minha concierge, que tá lá para isso mesmo, facilita a vida, essa experiência é só facilitar a vida do paciente, já deixando o restaurante agendado para tal horário e o hotel agendado para tal horário, vai todo o comprovante pro e-mail do paciente. Cara, muito legal. Porque, assim, é fácil alguém escutar e dizer, não, que Juliana Paulo já está num momento em que
né? Ela pode fazer essas coisas e para ela é natural fazer algo assim. Mas Não custa nada fazer isso, gente. Nada. Não custa dinheiro fazer isso, entendeu? Tipo, literalmente, não custa nada. É só realmente fazer uma curadoria da sua região e falar pra sua secretária fazer esse serviço concierge para os pacientes de fora. hoje você já tem mais pessoas, tudo mais, mas o que é muito válido é o ponto de que quando nada existia, você fazia isso, né? Isso. Então, o que tu falou de eu pagava hora extra no cowork, cara, eu sei que isso come a tua rentabilidade do negócio. Então, inicialmente, tu não estava nem olhando para o teu retorno, tu estava muito mais focada em, poxa, eu quero dar uma boa experiência, eu vou fazer o que eu posso. Fazendo um parênteses, na dermatologia, como tem muito procedimento, acaba que o preço da hora-sala não é muito pequeno perto de financeiramente que você pode, né, ter de lucratividade se o paciente tem uma boa experiência e fecha as coisas. Mas mesmo se eu não trabalhasse com procedimentos, com dermatologia ou com outras especialidades que têm procedimentos envolvidos, eu acho que quando a gente está no começo, principalmente, é mais importante pensar que o começo da carreira é uma construção, não é o momento de ficar rico, né? E se você constrói uma carteira de pacientes muito fidelizados, com certeza depois eles vão te ajudar a ter sucesso financeiro também. Então, eu nem olharia muito para margem no começo, sabe? Até que no começo, eu nem ficava, assim, com muita coisa para mim. O que eu tinha, eu investia mesmo. O que sobrava, eu investia mesmo. Morava num lugarzinho bem michuruca. Guardava tudo, para que eu conseguisse construir um lugar melhor para oferecer uma melhor experiência para os meus pacientes. Ah, super saudável esse olhar. Ao invés de focar na transação imediata e no curto prazo, teu foco sempre foi em construção de relacionamento, então. Foi isso, é isso. Acho que você resumiu super bem. Foi construção de relacionamento. Eu apostei nisso com todas as minhas fichas. Bom, legal, porque as pessoas elas querem um resultado rápido e aí foca muito na transação imediata, pensa em termos de consultas e não em termos de anos, né? Não parece pensar em termos de consultas, assim. Até porque, assim, no começo, pelo menos foi a minha estratégia, o valor da consulta, ele nem era muito alto. Tem que ser meio valor do mercado, né? Para você ser competitivo. Mas depois essas pessoas fidelizam e você, de fato, consegue colocar um valor de consulta e de procedimento acima do mercado, porque você tem gás para isso, tem agenda para isso, e aí sim, a sua lucratividade deslancha, né? E ainda, Matheus, voltando no caso daquela paciente, que eu acho realmente que foi a paciente que virou, assim, a chavinha da minha carreira, tem uma outra coisa que eu implantei depois dela, que não deu tempo de eu implantar para ela, mas que ela me movimentou no sentido de eu pensar muito além, né, da experiência que eu já entregava. Foi a partir dela que eu tive uma ideia, né, comecei a pesquisar muitos lugares, o que as pessoas faziam no exterior, e aí eu desenvolvi um material que se chama, e até hoje eu tenho ele. Hoje ele mudou um pouco, mas até hoje tem o mesmo princípio, que chama Welcome Magazine, que nada mais é do que um PDF de 5 páginas, muito lindo, inclusive. Na época eu fiz no Canva, hoje em dia o meu marketing fez para mim, em que a gente dá as boas-vindas para a paciente, parabeniza por tirar esse tempo para cuidar de si mesma e já mostra como é que vai ser da previsibilidade para ela entender como é que vai ser a experiência do consultório. Não é só uma mensagem de WhatsApp, né? É um PDF lindo. Então, lá tá escrito se tem valet no prédio, tá escrito todas as dicas para a primeira consulta dermatológica. Então, tira o seu esmalte, venha com roupas leves, dicas gerais para uma consulta dermatológica. A gente já gera um desejo da pessoa tomar o nosso cappuccino e comer o nosso bolo de cenoura, que são muito emblemáticos lá na clínica. Então, a gente fala, sugerimos que do nosso cardápio você solicite, você peça para nossa copeira um cappuccino, que é o melhor da região, e um bolo de cenoura, que é o mais delicioso também, que você vai comer sem açúcar, sem lactose, sem glúten. Então, você já gera aquele gostinho de, puxa, acho que eu quero, vou ser acolhida e realmente quero viver aquilo, né? E uma coisa interessante, engraçada até, que a gente viu lá no começo, hoje em dia eu confesso que eu não tô vendo muito essa métrica, é que a Welcome Magazine acabou aumentando um pouquinho, na verdade diminuindo o no-show, né? Os pacientes que não vêm. Eu tava pensando que me perguntaram semana passada
como diminuir a taxa de cancelamento de pacientes que confirmaram e desconfirmam em cima da hora. É, Ia fazer um comentário assim que a próxima vez que me perguntarem isso, eu faz o vou Malcolm X. Não, eu Ah. vou tirar esse trecho dessa tua fala e eu vou enviar para a pessoa, ó, é assim que se faz. Boa. Porque você gera vontade. Fala assim, não, puxa, de tudo que vai acontecer no meu dia, acho que isso vai ser muito legal, então eu vou desistir de outras coisas e não disso, sabe? Claro que não é uma estratégia única e que dá certo sempre, mas na época melhorou muito, diminuiu muito a nossa taxa de Eu no-show. acredito demais, porque o que tu está falando aqui é assim, antes da consulta, o paciente já está vivendo a consulta. Exato. Ele já cria. A gente é assim, né? Então, eu quando marco o médico, também sou assim. Médico, outros profissionais, você tem uma expectativa, você quer saber como vai ser, o que vai mudar na sua vida a partir daquilo. E você já começa a gerar essa conexão ali. E traçando pontos com a tua fala desde então, sempre te incomodou muito a coisa do common sense de que o médico iria atrasar e o paciente não sabia o que receberia, né? Primeiro passo foi você ser pontual, aí vem a evolução da coisa. Welcome Magazine, né? Nada mais é do que você literalmente olhar para o negócio que te incomodava e, poxa, eu vou resolver isso no detalhe. Então, se não sabia como era, é assim que será. E o paciente já começa a ter valor e construir aquilo no imaginário dele, a experiência de... E agora eu agendei uma consulta com a doutora Juliana Palo, ou com o Skin Institute. E aí, nesse momento que eu agendei a consulta, as pessoas já estão tomando conta de mim. Quão deselegante seria eu falhar com essas pessoas, porque elas já estão se dedicando a mim. Sim. Poxa, se eu simplesmente sumo, desapareço, cara, Fica chato, né? Não é legal, porque eu tô vendo que essas pessoas estão aqui por mim. E aí, quando eu chegar lá, a experiência ela tem que ser igual a isso. Porque senão isso também seria um problema, né? Se eu tivesse um pré-consulta, um negócio super bonito. E se decepciona quando chega a pior coisa da face da Terra. Então, você tem que ser coerente, né? Em todos os momentos. No pré, na consulta e no segmento do paciente. Eu acho que uma outra coisa legal que a gente faz, que também é uma dica, né? Para quem... Claro que no começo é muito difícil fazer isso, mas eu acho que um grande diferencial que a gente pode ter nos consultórios, é muito valioso para o paciente, é ter um segmento bom, um segmento adequado. Então, ter um canal de dúvidas, que dependendo da sua especialidade pode ser monetizado ou não. No nosso caso, a gente não monetiza isso, porque a gente tem outras... Isso entra como um plus aí para o paciente, a gente tem outras fontes aí de monetizar. Mas hoje, quando a nossa agenda cresce, você não consegue ficar respondendo mensagem de todos os pacientes. É impossível, é inviável. Sim. Você perde sua saúde mental. Quantos colegas a gente vê na internet fazendo post? Eu já vi vários aqui esse ano, de que estão com a saúde mental super ruim, porque não aguentam mais paciente chamando de domingo à noite, enfim, em horários super impróprios, né? Mas o que a gente fez? O que eu fiz? Para eu conseguir resolver esse problema e realmente conseguir tirar as dúvidas dos meus pacientes. Então, os pacientes, eles têm um canal, eles têm um WhatsApp exclusivo para que eles possam enviar as dúvidas para esse WhatsApp. E as dúvidas vão ser respondidas pela minha equipe, que sou eu, mais uma dermatologista que me auxilia, e a minha equipe de estética, que também conhece tudo sobre o paciente, também me auxilia. E no mesmo dia útil. Se vier de final de semana a dúvida, a mensagem, aí de fato vai ser respondida no próximo dia útil. E como eu trabalho em dupla, né? Tem uma dermato que trabalha comigo, que é a doutora Cris, maravilhosa. Como ela tá sempre junto comigo em sala e ela acompanha tudo, o que eu converso com os pacientes, eu discuto os casos com ela, então as nossas condutas são muito unificadas, ela consegue me auxiliar com cerca de 90% das dúvidas que os pacientes mandam. Óbvio que, eventualmente, ela me aciona e eu envio um áudio, dou uma orientação um pouco mais próxima, mas é um jeito de você ter uma equipe que não seja uma médica, mas que seja, enfim, que seja um auxiliar que está com você o tempo todo dentro de sala, ele consegue filtrar, estratificar as dúvidas dos pacientes e facilitar esse tirar dúvidas, né?
Então, hoje, para mim, é muito tranquilo de fazer isso, porque eu tenho toda essa equipe. E dá para organizar, né? Porque geralmente quem tem esse problema de ter muitas dúvidas é quem já tem muito paciente. Então, dá para organizar. E assim, eu vejo muita gente trazendo objeção a isso, né? Não, as coisas demandam, eu preciso estar envolvido. Mas espera lá, não dá para categorizar assim, ó, essas são as coisas que só eu posso resolver, essas é as que estão no meio do caminho, me pergunte, mas talvez seja para você, e essas é 100% com a equipe. Dá para botar em caixinhas e as coisas assim, progressivamente, a equipe se torna mais apta a entender determinados problemas e a assumi-los à medida que você passa para eles. Para ti, como que foi esse processo de entender o que era teu, que só tu podia resolver, e o que podia ser delegado, o que podia... O que entrava, assim, dentro das perguntas comuns, que, assim, não se preocupe, e como que tu foi passando isso para a equipe? Porque eu vejo que o médico, às vezes, a gente quer pegar tudo, porque a gente tem medo que a qualidade vai estar comprometida, a gente acredita que só a gente pode resolver determinadas coisas. Isso. Então, quando envolve más notícias, primeiro que eu não falo pelo WhatsApp, né? Eu sempre convoco o paciente, mas a convocação sou eu que faço. Aí, geralmente, eu mando um áudio que é encaminhado para o paciente, ou escrevo um texto mesmo, que é mandado para o paciente. Quando é um diagnóstico de câncer, uma doença crônica, alguma coisa do tipo. Mas outros casos, eu diria que todos os outros... Ou quando, enfim, uma paciente que vai casar, que eu quero dar uma felicitação, além de mandar as flores, que também é outra coisa que a gente faz. Toda paciente que casa, a gente manda flores uma semana antes do casamento, porque na semana do casamento todo mundo tá mandando tudo, e a gente quer ser lembrado, então a gente manda antes. Quando é uma coisa mais pessoal, sou eu mesma que falo. Quando não a minha equipe responde e escreve. Discutir o seu caso. Então, gente, vamos lembrar da residência, né? Discutir o seu caso com a doutora Juliana. E a nossa orientação para você é tá. Então, o paciente sabe que eu tô sabendo do caso dele. Ele sente essa segurança, porque o caso foi discutido comigo. E sempre a mensagem envolve isso. E aí fica muito... E é uma médica que tá respondendo, então dá muito respaldo por trás. Quando é coisa mais simples, de limpeza de pele, enfim. Aí são as meninas da estética que respondem. Mas eu diria que sempre foi muito tranquilo, tá? Isso não foi um problema pra mim, pra delegar. Porque sempre teve essa questão, discutir o seu caso com a doutora Juliana. E o ideal pra você é isso, isso, isso. Uma coisa interessante aqui é que parece um grande passo, algo super complexo que tu está fazendo, e realmente não é simples ter uma equipe, pessoas que respondem. Só que eu vou voltar um passo atrás, que tudo começa quando uma paciente vem para consulta e você monta de vídeos pós-consulta com orientações do que poderiam ser as dúvidas mais frequentes. Exato. Então, aí começa o canal de comunicação pós-consulta, porque se o paciente tem muitas dúvidas, eu tenho que entender que talvez algo não esteja explicando bem. E tu disse que o teu olhar sempre foi muito orientado a entender, identificar dentro de uma consulta o que poderia ser melhor para que na próxima vez você tenha essa entrega otimizada. Então, é muito um pensamento de progressivamente botar novas coisas. Então, o que começou lá com vídeos pós-consulta, agora é mais fácil botar nas caixinhas porque tu soube respeitar em cada fase que tu tava o que a tua jornada comportava. Isso. Me parece que tu não é a pessoa que construiu uma experiência unicamente alavancada em marketing, em projetar. A tua experiência, ela foi tracionada, experiência de pré-consulta e pós-consulta, ela é tracionada pela própria entrega na consulta. Me parece que esse é o maior motor, assim. Exatamente. E sobre esse assunto e algo que você trouxe, que eu acho muito importante de pontuar, Matheus, não adianta também você fazer um Welcome Magazine, fazer uma comunicação maravilhosa de pré-consulta e quando o paciente chega lá, você não sabe entregar, entendeu? Então, a gente sempre tem que... Isso eu aprendi com uma médica que eu considero, assim, uma das minhas grandes mentoras. Então, a gente sempre tem que dar um jeito de surpreender o paciente no próximo nível. Você fez um pré-consulta maravilhoso, enviou ali sua revista, o paciente está encantado. Quando ele chega lá, ele tem que ser mais encantado ainda. Então, quando ele chega lá na clínica, todo mundo sabe o nome dele, todo mundo sabe o nome do paciente. Na hora do preparo, em que as esteticistas tiram a maquiagem, ele tira a maquiagem e recebe uma massagem.
O bolo é um bolo realmente delicioso, né? Então, a gente tem um bolo que é muito, muito único lá na clínica. É de uma confeitaria de altíssimo padrão de São Paulo. Então, é tudo muito delicioso. Na consulta, eu tiro... E aí, um erro, né? Eu tiro o tempo suficiente para conversar com o paciente, sempre tentando entender se o paciente quer resolver rápido ou se o paciente é um paciente que quer mais respostas e mais discussão, né? Porque você falha na experiência do paciente se você é um médico prolixo que quer explicar tudo absolutamente em todo momento e o paciente só quer uma resposta e, enfim... Então, a gente tem que entender qual que é o perfil do nosso paciente. Ao final da nossa consulta, o paciente sempre sai com algo nas mãos. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Judy Almeida, inclusive. O paciente sempre tem que sair com as mãos cheias. Então, a gente tem que dar um jeito de encher a mão do paciente. Hoje, na era das receitas digitais, né, que chega direto no WhatsApp, eu também mando para o WhatsApp do paciente, mas eu também imprimo, coloco numa pasta bonita, uma pasta com uma textura gostosa, que gere um estímulo tátil, para a gente conseguir estimular todos aqueles 5 sentidos do paciente. Sai com uma sacolinha cheia de presente, amostra grátis, às vezes um produto original inteiro, se é um paciente mais especial, que fechou um protocolo maior, né? E o pós-consulta também tem que ser surpreendente. Então, sempre depois que o paciente sai da clínica, no dia seguinte, junto com a nota fiscal, que é emitida para 100% dos pacientes lá na clínica, no dia seguinte ela é enviada. Então, até nisso a gente traz previsibilidade, né? No dia da consulta, no dia da marcação, a sua nota fiscal será emitida no dia seguinte à sua consulta. E o meu financeiro emite, a gente já manda. A gente pergunta como o paciente tá, pede uma foto. Quando ele manda a foto, não é só a foto, pronto e acabou. A minha assistente responde, fala, ai, que bom que a sua evolução tá assim, está tudo dentro do esperado, qualquer coisa você entra em contato com a gente. E nas datas especiais, dos pacientes especiais, a gente sempre tenta antecipar, né? Então, aniversário de paciente do Skin Club, que é um clube de relacionamento que a gente tem, a gente manda flores, verbena para os pacientes. Antes de casamento, a gente também presenteia. A paciente que engravida, a gente manda um mimo para o bebezinho que nasceu, depois que nasce. Então, sempre tentar manter esse relacionamento vivo, ativo e mostrar que realmente a clínica é um lugar de pessoas que se relacionam, que gostam dos pacientes. A minha equipe se envolve com os pacientes e a gente acaba aí fazendo realmente um ambiente muito agradável, né? Que sorte que tu deu, assim, Ju, de ter uma equipe, assim, de todo mundo tão preparado e treinado para fazer isso acontecer naturalmente. Eu sei que você foi irônico. Nada de sorte, né? É uma luta semanal, que a gente faz reunião toda semana. É muito difícil, nada é liso. A gente tem problemas a todo momento, mas a gente sempre tenta realinhar esses problemas. Bom, enfim, né? Só especificando um pouco mais, a gente de fato faz reunião semanal com as pessoas da nossa equipe. A gente tem uma reunião toda cronometrada, tem momentos dessa reunião. Toda semana a gente discute sobre um protocolo da clínica, a gente fala sobre metas, porque elas têm metas para cumprir, metas de equipe. A gente discute 2 problemas que aconteceram na semana, problemas ou desafios, né? Então, um desafio geralmente vem da recepção, os desafios. Alguma comunicação que foi mais difícil, algum paciente que entendeu alguma coisa errada. Então, a gente discute para todo mundo dar sua opinião e aquilo não voltar a acontecer. E a gente tem um momento de elogio, em que a gente elogia alguém da equipe que brilhou aquela semana, né? Que também é legal para a equipe ficar cada vez mais unida. Fora as reuniões individuais, que a gente faz mensal para dar feedback. E, de fato, eu acho que depois que a gente deixa de ser uma pessoa única na clínica, se você se preocupa com a experiência do paciente, não tem como, é impossível você garantir uma boa experiência do paciente sem fazer reunião toda hora. Porque as pessoas esquecem, é impressionante. Toda hora as pessoas se esquecem do que você falou na semana anterior. Então, tem que ser relembrado a todo momento. E eu tenho usado técnicas de andragogia nas reuniões de equipe, inclusive. Uau! Para fazer as pessoas, né, recordarem. Então, um exemplo. Na reunião da semana passada, o tema foi bioimpedância, que o meu marido, Fábio, falou sobre como realizar corretamente, de forma elegante, uma bioimpedância no paciente. Então, na semana seguinte, uma pessoa voluntária, Aspas bem grandes no voluntária, se candidata para resumir em 1 minuto
tudo que foi falado na reunião anterior, que é a tal do pitch de elevador, né? Então, se você tivesse 1 minuto num elevador para falar com o paciente sobre esse procedimento, como é que você falaria? E elas falam, e aí elas aprendem, né? Elas decoram realmente as coisas. Já foi militar, Ju? Nunca fui, você acha que eu tenho cara de militar? Tu seria, assim, uma excelente general, assim, disciplina, ordem. Total, disciplina total. E assim, os problemas continuam acontecendo, tá? Não é porque a gente faz tudo isso que os problemas não acontecem. Mas quando eles acontecem, por exemplo, aconteceu ontem mesmo. Então, uma paciente, na semana passada, enviou o resultado de um exame. Foi mandado no nosso grupo de assistência, eu respondi, ou eu mesma respondi sobre aquele resultado de exames, dando as orientações necessárias, e esqueceram de mandar para a paciente. E a paciente, que é uma super querida, que inclusive ela tem o meu contato pessoal também, ela, doutora Ju, tô te mandando aqui os meus resultados. Aí eu falei, ué, já te respondi, você não recebeu a minha resposta? Ela, não recebi. Aí eu pedi desculpas, a gente sempre é muito sincero com o paciente. Realmente foi um erro, você deveria ter sido respondido. Obrigada por falar comigo, eu vou alinhar a minha equipe para que isso não aconteça mais. Então, a gente traz clareza e agradece por Perfeito. Colaborar por um ambiente cada vez melhor. Então, é isso. E aí, quando isso aconteceu, assim, porque agora eu peguei aqui, vamos lá. Uhum. Existem reuniões. Sim. Existe uma lógica de uma reunião semanal que ela tem uma estrutura. Uhum. Nessa estrutura começa com as recepcionistas trazendo Os duas situações. Uhum. Duas situações problemáticas que elas identificaram que às vezes quem não está frente a frente com o que acontece ali de mais imediato na entrada e tal, perde esse tato. Então, você as põe em uma posição que elas fiquem confortáveis de trazer isso. É difícil construir um time onde as pessoas se sintam seguras psicologicamente para já expor assim as coisas, e muitas vezes a liderança ela põe camadas que dificultam. E às vezes a gente precisa trazer assim, olha, pera, aqui teve um problema. Essa situação que você trouxe é uma situação que teve um problema. Onde que esse problema entra para que ele seja apresentado dentro dessa reunião? Ele quebra a ordem? Como que ele é entregue para que as pessoas tenham accountability ali, que elas digam assim, cara, ownership, na verdade, né? Tipo, eu falhei aqui. Como funciona isso? Na verdade, eu acho que dá para dividir essa resposta em 2 camadas, né? A primeira delas por mais que a gente tenha reunião semanal, quando um problema é identificado, uma reunião emergencial com a pessoa responsável é feita preferencialmente no mesmo dia ou até o dia seguinte. Então, a gente dá um feedback para essa pessoa, tenta esclarecer a situação no momento em que o problema é identificado. Isso não com a equipe toda, diretamente com a pessoa. E aí, a partir deste momento, essa pessoa, enfim, tem que trazer uma solução. A gente tem que realmente criar procedimentos operacionais padrão para que aquilo não volte a acontecer. Então, depois desse problema especificamente que aconteceu ontem, depois da reunião de equipe, que eu identifiquei ontem, depois da reunião de equipe, a gente falou assim, tá, né? Então, como que a gente... Aí eu trago de novo para ela. Como que a gente vai fazer para que isso nunca mais volte a acontecer? Doutora, eu ficarei mais atenta. Não basta você ficar mais atenta. Então, a partir de agora, sempre que você resolver um problema trazido pelo paciente no grupo, você vai responder a mensagem escrito, mensagem enviada, e não vai arquivar mais a conversa do paciente até aquilo ser completamente resolvido. Escreve um POP, que é para todas as funcionárias terem acesso a esse POP, que é o procedimento operacional padrão. A gente tem POP de muita coisa lá na clínica. Não vou dizer de tudo, porque sempre tem um POP novo para fazer. Mas de quase tudo. E todos os POPs estão num drive. E quando ela escreve o POP é muito mais para ela guardar na cabeça dela, que ela não pode mais, né? Mais errar do que qualquer outra coisa. Quando ela escreve o POP, ela grava. Esse é um ponto, né? Um outro ponto é que quando a gente criou a nossa empresa, a nossa clínica, faz parte dos nossos valores inegociáveis a responsabilização. Então, quando qualquer problema acontece, a gente não tolera, e a gente se refere a qualquer uma das funcionárias, a gente não tolera que ela fale, não, mas a culpa é dela, mas a culpa é dela. Isso é intolerável pra gente. A gente sempre, isso desde que a gente contrata a funcionária na clínica, a gente fala, olha,
sempre que um problema acontecer, você tem que entender a forma como, se ele chegou até você, quem vai resolver é você. Então, qual que é a melhor forma de você resolver? É acionando outras pessoas? Se for, tudo bem, você pode acionar. Mas o problema chegou até você, é você que vai resolver ele até o fim. E você não culpabiliza outras colegas por esse problema, né? Você assume ele para você. Mas tem um terceiro fator que eu acho importante, e talvez seja uma característica minha, que torna as reuniões de segunda-feira bem leves e que as pessoas se sentem confortáveis para trazer esses problemas, é que eu acho que a minha liderança é uma liderança firme quando precisa, mas respeitosa e leve. Então, a gente sabe que as pessoas podem errar, a gente só não quer que as pessoas errem de forma recorrente e que não corrijam os seus erros, né? Então, como a gente traz esse ambiente seguro em que tá tudo bem errar, só não tá tudo bem se acomodar nesse erro, né? Então, se você conseguir resolver esse problema e evitar que ele recorra, tá tudo certo, mostra para outras pessoas para que a gente, como equipe, cresça com o que aconteceu com você. E a gente tem isso muito recorrente, assim, na clínica. Toda reunião, elas trazem, elas falam, elas assumem, isso aqui aconteceu mesmo. Mas eu sempre tenho, a gente fala que tem o funcionário tranquilizador e o funcionário responsável. O tranquilizador é o que acha desculpas pro que aconteceu. Isso aconteceu, mas é porque eu tava muito sobrecarregada. Isso não funciona pra gente. Pera, e dentro de Skin Institute, vocês têm a definição desses dois termos e todo mundo lá é doutrinado, assim, responsável. No livro de Juliana Paulo, que é assim, existem dois tipos de... Existe o tranquilizador e o responsável. E o responsável. Tranquilizador, assim, descontados aqui. Não, desconta aí, desconta essa, isso aconteceu porque eu tava muito sobrecarregada. Não, isso é inaceitável. Eu não sou assim. Então, acho que parte do meu exemplo também. O colaborador responsável, ele assume que o erro aconteceu, ele assume a responsabilidade dele sobre esse erro, e ele assume também, e principalmente, a responsabilidade dele em fazer a equipe não errar como ele errou daquela maneira, entendeu? Então, é a pessoa que encontra soluções para problemas que aconteceram. Eu acho que parte de exemplo também, né? Quando acontece um erro meu na clínica, eu falo, realmente, eu errei, e o que a gente vai fazer a partir disso é isso, tá tudo certo. Essa questão do erro, assim, vejo que muita gente quer ser chefe, quer ser líder, na verdade, e se torna chefe de, assim, você não pode errar, de ser ruim com o erro, só que isso afasta o funcionário justamente porque quando você é permissiva com o erro e diz assim, cara, o erro ele pode acontecer, e o erro ele não é o problema. O problema é a gente não falar sobre o erro para melhorar. Isso. Porque aí as pessoas elas passam a esconder a verdade de ti e tu vai perdendo a noção um pouco da realidade. Daqui a pouco tu tem colaboradores que não te falam alguma coisa. Isso. Mas se uma pessoa sabe, eu sei, cara, se eu errei, mas se eu falar com a doutora, ela vai conversar comigo, ela vai entender porque eu errei, ela vai me fazer aprender, eu vou aprender alguma coisa para que eu não erre novamente. Isso. E eu vou ser valorizado se eu seguir aquilo que a gente acordar. É exatamente isso. E eu acho que esse é o papel de uma liderança, né? A gente não é preparado para ser líder. E o que é liderar alguém? É você guiar realmente essa pessoa. Eu acredito muito nisso, né? Você liderar um colaborador seu é você conseguir, de forma inteligente, guiar essa pessoa para que ela saia do ponto B da carreira e da vida pessoal dela, do ponto A, perdão, para o ponto B. E se você recebe um erro do seu negócio, da sua clínica, e começa, não, e começa a xingar, por que você fez isso? Você é muito burro. Eu já vi isso acontecendo em outros lugares que eu trabalhei. Você não tá evoluindo ninguém, entendeu? Você só tá desgastando ainda mais aquela relação, aquele recepcionista vai ficar bravo com você, vai querer te boicotar, então um monte de coisa vai acontecer. Agora, se você consegue manter, manter aquela postura super firme, mostrar que ele errou, você errou, isso prejudicou a gente, né? Prejudicou de forma tal e tal. Você prejudicou todo mundo aqui ao seu redor. Mas como que você vai fazer? Me dá 3 soluções, 3 coisas que a gente pode fazer para que isso não volte a acontecer. O funcionário responsável, ele já vem com as respostas. Hoje em dia, elas já sabem que elas têm que trazer... Toda vez que elas me trazem um problema, elas têm que trazer 3 soluções. 3 possibilidades de 3 soluções. Então, elas já vêm. Mas quando é um funcionário novo, a gente já
fala que é assim que a gente opera e que isso vai ser bom pra ela, porque ela vai conseguir resolver melhor as coisas da vida dela. É aquela coisa que o que vale aqui, assim, não matar o mensageiro, né? É aquela coisa, a pessoa que traz a notícia, aí você mata o mensageiro. Ninguém mais vai te trazer a notícia. Uma coisa que eu achei interessante é que, assim, as pessoas, elas se convencem muito mais por aquilo que elas falam, que elas verbalizam, do que por aquilo que elas escutam de alguém. Então, no momento que tu fala assim, traga-me 3 soluções, alguma das soluções ela pode ser boa, né? Se deixar só em uma, assim, mas se 3, alguma das 3, ou pelo menos próximo, aí eu você já discute, posso né, direcionar. Isso. Olha só, essa daqui, porque isso é muito mais poderoso do que se você tiver que toda vez impor, e até por mais que você já tenha, talvez a melhor solução na tua cabeça, você põe a pessoa numa posição de realmente ela exercer aquilo que você disse da responsabilidade. Ela tem que exercer, ela tem que ser aquilo de fato. E olha só, a gente que é médico, a gente é resolvedor de problema, né? Então, quando um problema acontece nas nossas clínicas, nos nossos negócios, provavelmente você já sabe a melhor solução. Você já sabe. E eu me coloco muito nesse lugar, porque eu fazia muito isso também. Às vezes o problema aparecia e eu mesma resolvia, entendeu? Porque você consegue resolver. Você consegue fazer tudo. A verdade é, quem foi residente, a gente consegue fazer qualquer coisa na vida, né? Só que se a gente toda hora resolve as coisas e não coloca o nosso colaborador pra raciocinar e pra executar e pra melhorar, você sempre vai ser a babá da sua funcionária, entendeu? A pessoa, o grande, né? A grande mãe que resolve absolutamente tudo. Agora, você põe a pessoa pra pensar e pra começar a resolver sozinha algumas situações, você começa a ter liberdade. Então, é maravilhoso a longo prazo. Voltando um passo, assim, aqui, ó. A gente parte de um cowork. A gente começa a doutora Juliana Paulo. A gente começa Skin Institute. Da doutora Juliana Paulo. Tu começa a tua clínica, tu começa teu espaço, sem nada te foi dado, tudo foi construído. Isso. Aí é o momento que a gente tinha pessoas que alugavam, que não tinha a cara do negócio. Era mais um coworking, né? Foi mais um coworking e foi se tornando equipe. Isso. E agora a gente já está numa fase em que, com essa, não é uma reforma, é uma expansão e um reposicionamento da marca, porque ele já passou a ter um significado maior. Isso. E com isso, assim, que para mim fica muito claro escutando, que quando a gente fala assim, jornada, tal, parece negócio tipo, Disney, não sei o quê. Só que a gente esquece que enquanto a mágica acontece, tem algo muito precioso que é a mão do mágico, que ninguém tá vendo. Isso. A mão do mágico ninguém vê. Então, não existe possibilidade de uma operação escalar dessa forma sem processos estruturados. Perfeito. Não existe jornada em escala sem processo. Teve algum momento nessa feitura disso tudo que percebeu, eu tenho que começar a registrar tudo isso para passar para outras pessoas, porque eu estou sendo um gargalo, porque a jornada toda passa por mim? Ou foi natural durante todo o processo você criar os POPs e passar para a equipe? Não, houve um momento que eu falei, tudo tá embaixo do meu guarda-chuva. Muita rotatividade, teve uma época que eu tive muita rotatividade de recepcionista, então, né, eu tava sobrecarregada de ensinar tudo a todo momento, de novo, para as novas recepcionistas. E antes de ter os POPs, eu escrevi um manual da Skin Institute. E nesse manual tem, e eu acho que eu tenho acesso a ele até hoje, ele é um Word, não tem nada de lindo nele, é só um Word. Tem uma parte que é jornada do paciente. E aí ela foi escrita como ela era naquele momento. E quando a pessoa era contratada, antes dela começar a trabalhar, antes de eu ter qualquer reunião, ela tinha que ler aquele manual. Hoje, a jornada do paciente, os nossos valores, a cultura da clínica, ela é colocada na proposta. Então, quando eu entrevisto uma pessoa e eu quero contratar essa pessoa e mando uma proposta de trabalho para ela, antes de aparecer valor, salário e tudo mais, tá lá. Cultura da empresa, né, valores da empresa, jornada do paciente, o que é importante, o que não é. E depois ali as premissas da contratação. Para quem nunca ouviu falar, pessoal, isso se chama fit cultural. Isso. Esse é o fit cultural no mundo real. Assim. Exato. É interessante toda essa
construção, um negócio muito, muito robusto, porque tu não é tu não é a freak da jornada, tu é a freak dos processos agora, né? Eu acho que eu sou. A coisa, porque senão a coisa, ela para de acontecer. É. Esse momento que tu percebeu que tu treinando gente, rodando toda hora, qual que foi o teu sentimento? Tu tava assim numa estafa, qual foi o sentimento que te levou, tipo, cara, peraí, para tudo, eu vou documentar tudo isso e organizar a casa. Olha só, né, que engraçado. Eu tive um burnout nesse momento. Um burnout... Eu não fico surpreso. Eu tive um burnout eu não sei se você sabia, se a gente já tinha conversado disso. Não. Mas eu tive esse burnout diagnosticado e tratado com remédios psiquiátricos, né? Fiquei 6 meses lá tomando, sei lá o que, nem lembro, faz tempo. E depois desse burnout... Quando você entra em burnout, você já teve ou não? Já. Você não quer fazer nada. Aí eu larguei um monte de coisa. Minha clínica ficou largada, entendeu? E o Fábio, que é meu marido, ainda tava... Eu acho que ou ele tava terminando a residência, o último ano de mão, ou ele tava, assim, na loucura dos trabalhos. Eu não lembro exatamente em que momento que ele tava. Mas ele começou a me ajudar com pouca coisa, mas ele não sabia também muito bem o que fazer. E na época eu fazia tudo, fazia financeiro, fazia absolutamente tudo. Eu larguei. Eu falei, vamos ver. Se falir, faliu, tá tudo bem. Aí não faliu as coisas, né? Na época que eu tive um burnout, eu tava bem mal, assim. Até minhas colaboradoras da época me ajudaram pra caramba, porque elas viram que eu tava muito mal. Meus pacientes perceberam, meus pacientes me ajudaram. Elas foram minha rede de apoio, porque eu tinha construído esse relacionamento. Esse é um superpoder do relacionamento, né? Pra quem pensa em termos de relacionamento, ele serve pra essas horas também. Exato. Não, hoje em dia, quantas vezes eu ajudo elas e elas me ajudam. É uma coisa muito maravilhosa. Eu acho que não tem nada mais gostoso do que você atender pessoas que você considera amigas, né? É uma delícia isso, é prazeroso, assim, trabalhar hoje. Então, eu larguei tudo na época do meu burnout. Larguei mesmo. E quando eu comecei a melhorar, quando eu comecei a ser medicada, depois de um tempo, quando eu comecei a melhorar, foi aí que me deu o estalo de que eu tinha que delegar aí fui revendo as coisas como elas estavam, financeiro, funcionário, RH, e comecei a estudar como que eu poderia delegar melhor as coisas da melhor maneira possível, né? E foi quando eu comecei realmente a ficar focada nos POPs. Tudo agora tem POP. Tem POP de abertura da clínica, POP de como reagendar paciente, POP de como demaquilar o paciente, tem POP de tudo. POP da copeira, né, que faz a faxina, de quanto em quanto tempo ela tem que checar se as coisas estão boas no lavabo. Então, tudo, absolutamente tudo tem POP, e o que não tem, a gente cria. E eu poderia escrever todos os POPs, mas eu não escrevo todos os POPs, porque quando a gente identifica um problema, eu acho que a pessoa que foi ali protagonista naquele problema, não vou dizer responsável, mas protagonizou o problema, ela precisa escrever. Ownership, né? A pessoa, eu acredito muito no desenvolvimento de pessoas e eu acredito muito na ideia da quinta disciplina, a organização que aprende. Exato. Entende? Porque o conhecimento está disseminado em uma organização. Um consultório é uma organização. Se a gente tem pessoas que elas são responsáveis por aquilo que está no guarda-chuva delas e que elas têm um nível de autonomia e uma permissão para o erro, porque autonomia e erro, eles têm que andar... Não tem autonomia sem liberdade para errar. Sim. Porque senão eu preciso sempre dar chancela de alguém. Exato. Achar esse equilíbrio faz com que as pessoas elas se sintam responsáveis por aquilo. Se eu sou responsável por algo... Eu tenho autoria, existe uma certa pulsão, existe um negócio de vida aqui. Eu não tô só sendo mais um batendo aqui, batendo o tambor da mesma forma. Eu tenho uma liberdade para quê? Para melhorar isso do que eu faço parte. No momento que as pessoas, tu estruturou uma base, esse teu momento de, quebra da realidade foi muito da forma que eu tô seguindo, eu não posso seguir. Eu não sou esse trator. Eu tenho muito potencial, mas assim, não pode limitado, tudo. Né? Assim, é limitado naquele formato. Às vezes, você tinha capacidade para ascender.
E ascendendo, o crescimento não deixa vácuo. Abaixo é necessário estrutura e pessoas. Perfeito. E isso, ao acontecer, te traz a possibilidade de editar essa é a primeira versão do jogo, que é V1. Agora, vamos rodar. E as pessoas foram entendendo que dentro daquilo tudo, dentro disso, você foi entendendo que poderia lançar para elas, não, peraí, ó, isso que tu identificou, você é o dono desse processo. Manda bala e me apresenta. Isso diminui até a tua necessidade, porque todo o processo ele tem que ser supervisionado também, né? Tem as auditorias, Será que auditoria, será que foi feito como deveria ser? Toda hora tem que auditar, porque, de fato, como eu falei, as pessoas esquecem, né? Elas param de fazer uma hora. E tem camadas nessa gerência, assim. E hoje, você audita tudo ou tem camadas de pessoas que auditam entre você e o processo mais básico? A gente tem. Não são muitas, né? Porque a gente ainda é uma clínica boutique, né? A gente não é uma super clínica, mas a gente tem algumas camadas. Então, hoje o meu financeiro, ele funciona super bem, porque a gente tem uma equipe muito boa que ajuda a gente com absolutamente tudo. E o meu financeiro é muito organizado. Então, as notas fiscais, elas são emitidas por uma pessoa e são checadas por outra pessoa, para a gente ter um risco de erro próximo de 0, e isso deu muito certo no passado, continua dando certo esse ano. Eu tenho hoje uma pessoa que é uma pessoa mais sênior, que é a nossa concierge / gerente, e que ela é responsável por fazer algumas auditorias na comunicação da recepção. A parte da equipe mesmo, de dermato, da enfermagem, da estética, sou eu e a Cris que fazemos. A Cris é a dermato que trabalha comigo, que é a Cris, que é a médica dermato que trabalha com a gente, inclusive está em processo de virar nossa sócia, então ela enxerga muito aquilo como o projeto dela também. E hoje muitas coisas são auditadas pelo Fábio, meu digníssimo marido, que veio para agregar muito na organização da clínica esse ano, e muita coisa é auditada por ele. Se tudo fosse auditado por ti... Não, eu ia pirar. Não, impossível, é absolutamente impossível. Hoje em dia é até engraçado que eu e ele, às vezes, a gente tá jantando, né? A gente ainda faz umas coisas meio loucas, tipo, a nossa reunião, eu e ele, é domingo à noite. Porque é o momento que a gente tem, que ninguém tá mandando mensagem, requisitando a gente tá ali, a gente faz nossa reunião, eu e ele, né? Quando o final de semana já acabou, pra começar a semana. Mas teve um dia que eu tava conversando com ele e falei assim... Você entende agora porque eu não conseguia fazer as coisas sozinha? É muita coisa, era muita coisa. Ele, meu, realmente, não sei como que você dava conta, é muita coisa. E para fazer direito é muita coisa, né? E honestamente, quando eu comecei, Matheus, eu não tinha ideia de quantas mais coisas eu precisava criar e organizar e amarrar bem direitinho para realmente ter uma clínica que realmente funcionasse. A gente estava falando antes de começar o podcast sobre as demandas que a gente tem hoje, que há um ano atrás, provavelmente eu não daria conta das demandas de hoje no ano passado e assim por diante. Então, acho que a gente vai aprendendo e agregando novas camadas, novas habilidades também ao longo da nossa vida, e vai ficando um pouco mais tranquilo com isso, né? Você falou que eu sou realmente super, super preocupada com POPs, com experiência e tudo mais, mas eu nem vejo eu tendo um burnout como eu tive há 3 anos atrás por conta disso. Eu aprendi a confiar um pouco mais na minha equipe, que é uma equipe muito engajada. Ter um ambiente de trabalho bom é muito importante para ter uma equipe engajada, né? Também não é só farra e nem só bronca, elas têm um ambiente muito gostoso lá, elas sempre falam, por isso que a equipe não roda mais. Então, hoje eu aprendi a confiar, a delegar. Eu tenho muito prazer em trabalhar, em ser dermatologista, ir para a clínica, fazer minhas outras coisas. Enfim, eu acho que ter esse trabalho, esse grande trabalho em fazer os POPs e realmente entender que eu precisava fechar a agenda de segunda-feira para fazer reunião de equipe, me permitiu, nossa, ter um negócio muito sólido, muito gostoso e uma vida que eu amo, sabe? Que eu acho que é um grande desafio do médico. Outro dia, uma amiga que não é médica estava me perguntando qual que é o grande desafio do médico, se é faturar mais. Eu falei assim, eu acho que não é esse o desafio. Eu acho que o desafio é, sei lá, desapegar de algumas coisas e
realmente se alavancar, mas gostando do que faz, né? Porque às vezes a gente é engolido e burnout e Poxa, se tudo mais. se olhasse pra Ju de um mês antes do burnout e falasse, Ju, que tal o faturamento de 2x? 2x ia ser o quanto ia aumentar a tua frequência cardíaca só de pensar, Exato. porque a coisa tava, meu, como que eu vou se não tem como? Porque realmente naquele jogo não tinha. Então aposto que um ponto de inflexão grande foi esse retorno. Provavelmente teve vindo um Sim. grande crescimento após essa estruturação. Com certeza, com certeza. Isso com certeza absoluta. E também repensar algumas coisas que, inclusive, vocês me ajudaram muito naquele momento que eu tava saindo, né? Finalizando o burnout. De repensar, reconsiderar o que realmente fazia sentido na clínica ou não. Financeiramente falando mesmo, né? Porque às vezes a gente entra numa toada que você nem para calcular e entender se aquela rota está te levando para algum lugar de fato. Então, numa das primeiras reuniões, a gente entendeu que já não fazia mais sentido sublocar salas, que eu estava só comendo ali uma porção da lucratividade do faturamento da clínica, né? Então, a Exponencial me ajudou muito nesse sentido, mas assim, muito, muito. E a gente conseguiu crescer mais e de forma muito sólida, tanto que hoje, no mesmo espaço que eu sublocava, a gente tá pequeno para não ter nenhum, tá minúsculo para não ter nenhum sublocador, entendeu? Então, recalcular e a gente não para pra pensar, Matheus. Você só vai vivendo, entendeu? Você só vai fazendo. Você entra nessa loucura e quando você para pra olhar e pensar, você fala, meu Deus do céu. Se eu mudar pouca coisa, vai fazer uma grande diferença. Nesses mais de 12 meses, com o Exponencial, qual foi a diferença? Quais foram as diferenças que a gente trouxe para ti no teu dia a dia e nesse teu desenvolvimento de governança? Eu acho que, olha só, eu comecei a fazer reuniões semanais, se for parar para lembrar lá atrás, depois de, como é que chama aqueles mini congressos que tem de final de semana? Simpósios? Não, da Exponencial, o Encontro Exponencial. O Conexão, não. Não, a Ruptura. 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 Eu acho que o primeiro Ruptura que existiu, e eu tava lá e teve uma palestra do Manzano falando sobre equipe, sobre reunião de equipe, foi quando deu um shift de que a gente realmente precisava focar mais naquilo e fazer reunião de equipe. Na época eu comecei quinzenal, eu vi que tava pouco, e eu comecei a fazer semanal, e aquilo já mudou o engajamento e o trabalho mesmo das minhas colaboradoras. A segunda coisa foi me ajudar, e me ajudou muito, a reestruturar o modelo da minha clínica, que antes tinha sublocadores. Eu tinha eu tenho 2 salas de atendimento hoje na clínica, uma sala de procedimento, e trabalhava eu, o Fábio, meu marido, não trabalhava lá ainda, trabalhava eu e mais 4 sublocadores, né? E sendo que eu usava minha sala o tempo inteiro, então era uma loucura. Eu virei funcionária dos sublocadores, praticamente, né? Então, me fazer enxergar isso e fazer eu ter coragem e me ensinar realmente, né? A mostrar pra eles que não tava fazendo sentido, talvez nem pra mim, nem pra eles, foi muito bom, assim. Potencializou muito a minha clínica, isso com certeza. E eu diria que um terceiro ponto que foi super, hiper importante é entender. Eu vou falar mais 2 coisas, tá? Essa e mais uma. Foi entender, destrinchar o financeiro para a gente entender aonde estavam os gaps, aonde cortar alguns custos que não faziam sentido e trazer tranquilidade de que, de forma organizada, a gente conseguiria sim fazer essa ampliação e a gente já estava mais do que preparado para isso, né? Então, trouxe tranquilidade e organização do ponto de vista financeiro. E um quarto ponto. Eu não sou um tipo de pessoa que gosta de trabalhar sozinha. Eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com mais pessoas, com mais dermatologistas. Eu amo trabalhar com outras colegas dermatologistas. E eu não sabia como fazer isso acontecer. Eu já tinha tentado no passado e não sabia muito bem como fazer acontecer. E vocês me trouxeram a visibilidade das startups, né? E tem uma pessoa que que é a Cris, que faz todo sentido. Ela tem muita sinergia ali com a gente. Tem o fit cultural perfeito. E a gente conseguiu entender um jeito que fosse excelente para ela, excelente para a gente, de fazê-la ser sócia também da clínica dentro do modelo das startups. Então, acho que tudo isso
alavancou muito o nosso crescimento. Foi muito bom. Legal, legal. Eu acredito muito no jogo do ganha, ganha, ganha. E, tipo, a gente, durante a vida inteira, a gente tem muita vida pela frente. Então, a gente vai jogar muitos jogos. Só que são muitos jogos que são... Existem jogos que são jogados simultaneamente, repetidas vezes. E eu não posso querer maximizar o meu retorno em todo jogo. Eu quero ser uma boa pessoa para que queiram jogar comigo. Sim. E se eu tenho essa mentalidade, as outras pessoas ao meu redor têm essa mentalidade, a gente começa a fazer um negócio extremamente virtuoso, que é entender que nessa brincadeira, a gente está maximizando para o longo prazo, para que todos continuemos jogando junto. Isso, exato. Alguém que não está disposto a jogar o jogo nessas regras, se alguém entrar no teu jogo agora para querer maximizar o seu lado, essa pessoa rapidinho ela tá fora. Vai cair fora, porque exato. o sistema não vai suportar ela, não vai fazer sentido. Exato. Só que para isso estar estruturado assim, teve que passar pelo processo de entender Exato. o que é, como é que era para mim, como é que é para mim, né? Então acho que foi isso. Acho que a Exponencial trouxe, acima de tudo, visibilidade, né? E todas as pessoas que a gente indicou já para vocês entendem exatamente a mesma coisa, que ter visibilidade muda o jogo. Faz você ter coragem de tomar alguns passos e ter um pouco mais de cautela ao tomar algumas decisões também. Cara, sabe que essa questão de visibilidade, o que a gente vê, o que a gente consegue ver, o que a gente não consegue ver, eu aposto que se tu falasse para aquela Ju lá de trás algumas coisas, talvez se fosse voltar para falar com ela, tu não poderia falar para ela toda a profundidade de tudo que tu viu. Acho que eu ia desistir. Não sei, acho que não, mas... Se tu falasse para ela assim, olha, como que ia ser, Ju, vai ser assim. Ela só ia ficar apavorada, porque ela pensa, eu não consigo ver. Então, se eu não consigo ver, se eu não vejo as possibilidades, se eu não enxergo caminhos, tudo fica muito mais difícil. Só que foi fazendo passo a passo, assim, né? Um passo após o outro. Se tu voltasse pra Ju do cowork, alguma coisa tu diria pra ela ou tu só observaria tomando um chá? Não, eu acho que eu diria... Deixa eu pensar. Eu diria algo sobre colaboradores. Aposte em pessoas que já têm um conhecimento que você ainda não tem. Então, às vezes, você quer pagar menos para um colaborador que tá começando, só que se você tá começando também, provavelmente você não vai demorar um pouco mais para se alavancar. Uma coisa que eu acho que foi uma virada de chave foi eu investir mais em colaboradoras que tinham muita experiência e trabalharam em clínicas que estavam onde eu queria chegar, sabe? Então, acabou sendo uma troca muito... Eu aprendi muito com muitas colaboradoras que passaram ali pela clínica, e eu acho que elas aprenderam muito com a clínica também. Então, tem alguns gastos que, na verdade, são investimentos, né? Então, no começo da carreira, eu entenderia que eu não tô pronta para ensinar, mas talvez tô mais precisando aprender com alguém que tem mais experiência do que qualquer coisa. Uau, será que a Ju do passado ia assimilar esse... Isso aí foi profundo. Acho que... Não sei se ela ia assimilar, porque ela achava que tudo custava muito, né? E é difícil, né, a gente com às vezes, um faturamento limitado, entender que você precisa desembolsar porque aquilo vai te trazer um retorno. É difícil você acreditar, né? E às vezes você tem um funcionário mais treinado, aqui em São Paulo isso é fácil, né? Você pagar mais por um funcionário mais treinado vai te trazer mais resultado do que alguns outros investimentos que a gente faz sem ter muito critério. Até um funcionário bem treinado, eu acho que ele é prioritário e mais importante do que o tráfego, né? Você primeiro treina a equipe e depois você investe no tráfego. Então, Total, eu faria isso. Muito bom, muito bom. Eu vejo gente que começa, que paga uma merreca para secretária, e aí investe em mídia, investe em um monte de coisa, e, cara, poxa, tu contratou uma pessoa que, assim, eu vejo gente que barganha o salário, sabe? Não, a pessoa fala o seu valor. Poxa, vamos ser justos aqui, né? Eu quero um serviço de alto nível, eu tenho que estar disposto a também pagar por isso, né? Exatamente. É o ganha, ganha, ganha. E a pessoa tem que ter projeção de crescimento
comigo Isso. nesse processo inteiro. Isso. E a gente tem que ser justo e honesto. Você tem que dar essa projeção de crescimento. Se a pessoa faz por merecer, você tem que fazer ela crescer também, né? Tem que Uhum. ser um ganha-ganha. Ju, e assim, hoje, quando tu olha para o futuro, tu fica com medo do crescimento? Não, não. Não, realmente não fico. Eu acho que eu aprendi com o passado de que a gente dá conta. Eu não desejo um crescimento viral, porque eu não acho que se sustenta, mas um crescimento sólido, que é o que a gente está tendo, fortalecendo nossa comunidade de pacientes, fortalecendo a nossa comunidade de colaboradoras, fazendo a clínica ser um lugar excepcional para elas também, que são nossas primeiras clientes, elas compraram os nossos sonhos junto com a gente. Eu tenho certeza que o crescimento está cada vez mais gostoso hoje, ele está cada vez mais tranquilo e mais sólido. E tu falou de clínicas que tu olhava que tu queria chegar, lugares que olhava que queria chegar, e tu também disse que no início, antes tu trabalhou em lugares, tu observava, tu via exemplos de como ser, de como não ser, investia às vezes muito em experiência, em outras coisas, eu vejo locais grandes investindo nessas coisas, no ouro, Champanhe, né? investindo em tudo isso Aham. para tapar um furo de outra coisa, Isso, que é um furo que não se tapa, isso. que senão o negócio ele não tem essa característica de ser gostoso, de ser fluido, de ser Coerente, né? coerente. É. Em algum momento tu quis algo diferente, tu viu que o que tu queria não era bem aquilo e tu recalculou o teu querer? Sim, eu já quis ter uma clínica enorme, de vários andares e várias salas. Hoje eu não quero isso de jeito nenhum, assim, eu não vejo isso nos próximos 3 anos, pelo menos, né? Eu acho que eu não vejo isso nos próximos 10 anos, na verdade. Eu prefiro, de repente, potencializar lá o nosso negócio mesmo. E porque quando você tem uma coisa muito grande, falando de serviço médico, eu acho muito difícil você conseguir. Pode ser que eu me engane, tá? Pode ser que eu fale outra coisa daqui a 10 anos no nosso podcast, Matheus. Mas eu acho muito difícil você conseguir replicar a exclusividade, os serviços exclusivos, as boutiques de luxo, dificilmente elas são muito grandes, né? Hoje o negócio tá ali mais na exclusividade, na personalização. Eu não tenho o desejo de ter, tipo, 1000 especialidades, uma clínica, uma policlínica e vários médicos de absolutamente tudo. Quero ter uma equipe coesa e que cuide bem dos pacientes da clínica e desejo que o nome da clínica seja um nome maior do que o meu nome, que hoje, isso é muito difícil. Mas hoje o meu nome, infelizmente, ainda é maior do que o da clínica. O teu nome, inclusive, quando olha teu Instagram da clínica, teu Instagram tem, sei lá, 4 vezes o Instagram da clínica. Achei Mas eu vi que o Instagram da clínica, nesse último ano, ele dobrou de tamanho. Sim, O teu pessoal, eu acho que ele não dobrou de tamanho no último ano. não. Como está sendo esse processo de transferência dessa autoridade da marca pessoal? Muito difícil. É? É muito difícil. Eu acho que é um dos maiores desafios hoje em dia, né? Transferir a autoridade da marca pessoal para o nome da clínica, né? Então, fazer as pessoas acreditarem que qualquer coisa que elas vão viver tem a minha assinatura ali, entendeu? Mas a gente hoje está com uma equipe de marketing internalizada. Eu acho que isso facilita muito a comunicação. Ter a marketing internalizado significa que a social media, ela trabalha lá de segunda a sexta-feira, o tempo inteiro, né? Então, ela que pensa em tudo. A gente tem reunião com ela toda semana também para entender métrica, para entender como que estão indo as coisas nas diversas mídias sociais. Estamos tentando agora extrapolar um pouquinho do Instagram, né? A gente está tentando entrar no LinkedIn, em outras mídias como o YouTube, o TikTok, e aí a gente tentar capilarizar. Mas eu acho que também potencializar o nome da marca vai muito além da mídia social, né, do Instagram. Então, a gente tem apostado muito e cada vez mais em conexões externas, então, em parcerias. Hoje em dia, os eventos, eles estão muito presentes, os eventos para mulheres especificamente. Então, a gente tem feito parcerias com esses grupos de eventos e aí a gente consegue capilarizar para o nosso público ideal, nosso público-alvo. Consegue te imaginar em algum momento tomando um café com alguém na clínica e a pessoa
se apresenta para você se apresenta para a pessoa e ela fala, você é dona? Uhum. Você é dona do Skin Institute? Tu consegue imaginar esse nível de dissociação, É isso que assim? eu quero, consigo sim. É isso que eu desejo. Eu nunca tive a intenção de ter o meu nome estampado em absolutamente nada. Eu acho que o meu desejo é muito mais construir uma equipe sólida e uma clínica consolidada que realmente entregue um atendimento excelente para todo mundo, do que ser, tipo, a popstar da clínica, entendeu? E eu consigo imaginar esse momento, claramente. E quando a Popstar for a clínica, quem que será a Juliana Paulo? Uma dermatologista da clínica. Eu continuarei atendendo, eu amo atender, então eu não pretendo parar de atender nunca, mas eu quero ser uma dermatologista dessa equipe coesa. E nessa equipe, uma dermatologista e E ainda também com a seu gestora, papel, né? a gestora, mas É. tu não quer o holofote, assim, tu quer botar as pessoas ali para Isso, brilharem. exatamente. Que o paciente procure pelo nome da clínica e não mais pelo meu nome. É o nosso desafio hoje. Pô, deve ter te trazido uma tranquilidade grande, uma leveza, essa mudança de rota. É, é, isso com certeza. Legal, legal. Eu não tenho nem palavras aqui para descrever tudo isso que tu trouxe, porque sensacional essa mudança, essa, tipo, é outra pessoa. É, A pessoa que começou lá, eu não sabia nem para que caminho a gente ia aqui. Achei que a gente ia falar de jornada, porque eu sei que a jornada nossa, a contigo gente é falou de muita coisa. sensacional. É. Eu sei que cada detalhe é pensado, eu sei que. Mas falamos, Poxa, né? não, a gente falou. Deu Só que dica aí. assim, o negócio é muito mais profundo. É. Teve Mas a tipo. jornada é profunda, né? A nossa, do É, paciente, de todo mundo. é. Só que quando assim, a coisa vai elevando Ah, alguns níveis, vai levando alguns níveis, hum, para a coisa ser sustentável, a gente tem que se desenvolver. Tipo, não pode ser a mesma pessoa que tu era só fazendo mais, né? com certeza. Não acontece. A gente tem que. A coisa tem que crescer e pessoas têm que crescer junto. E Então, tem que querer crescer junto, né? E eu acho que você fazendo um link aí, apesar do tema realmente ter sido jornada, eu acho que foi jornada, tá, Matheus, do começo ao fim. Mas quando a gente pensa na evolução dessa jornada, outros temas eles têm que entrar também, que são as pessoas, como pensar na jornada do seu colaborador também, para que ele sinta que aquilo é dele, que uma coisa que a gente fala para todas elas sempre é essa clínica, ela tem que ser um ambiente para realizar os sonhos de todo mundo, dos pacientes, os meus, os seus, o de todo mundo que passa por aqui. Então, essa jornada tem muitas facetas e passa também, transpassa pela nossa capacidade de liderar essas pessoas. Então, acho que hoje, a evolução da jornada do paciente, não tem como a gente falar dela sem falar de recursos humanos e sem falar do desenvolvimento do médico como líder, né? excelente, excelente. Eu não vejo clínica que cresce assim. As pessoas atingem um platô Uhum. e se elas quiserem passar, dar um salto muito grande daquilo é homem-hora, né? É assim, eu preciso mais horas e realmente é o burnout. Agora, a elevação, ela exige que eu eleve meu nível de liderança, Uhum. de gestão. Uhum. Dentro dessa tua fala, eu vejo, assim, engrenagens, assim, no consultório. E aí, dentro essas engrenagens, existe uma engrenagem rolando aqui que é de atração e conversão. Beleza. Uhum. Eu prometo algo que eu entrego para alguém e esse algo que eu entrego para alguém que confiou que receberá isso terá que ser entregue. E eu entro Uhum. numa segunda engrenagem, que é a da jornada e da experiência. Como que eu garanto que eu entregue aquilo que eu prometi que eu entregava? Uhum. Só que para sustentar isso, eu preciso ter uma outra engrenagem embaixo, que é a operação e time que Uhum. está girando. E tudo isso eu vou ter caixa e lucro. Exato. Se uma das engrenagens estiver solta, se uma tá querendo rodar muito mais do que as outras, no final das contas, a velocidade de um sistema ela sempre vai ser restrita pela peça que se move mais devagar. Então, Isso. o É isso, gargalo, isso, exato, né? exato. Ele atrapalha todo o resto. Todo o resto. Seja você como líder que não consegue falar com a sua equipe, né? Teve recentemente até uma discussão num grupo de médicos em que foi discutido isso, a importância de realmente ter reuniões, né, com a equipe para conseguir desenvolver e melhorar a experiência do paciente. É,
Tá tudo relacionado. E um gargalo vai afetar, com certeza, todos os outros. É que se tem um gargalo, a gente tem o ímpeto de agir, porque a gente é o atacante de elite. E a gente acha que a gente tem que estar o tempo inteiro em modo de ataque. Tu falou, a gente não sabe pensar. Para construir jogada, a gente precisa de alguém no meio campo, a gente precisa de defesa, a gente precisa de toda uma estrutura. Agora, se eu tô aqui, eu posso me tornar o gargalo. Só que se eu quiser atuar em tudo que é não gargalo, eu só aumento o caos. Eu não aumento o output final. Exatamente. Porque o gargalo é a restrição. Exatamente. Provavelmente o momento do teu burnout, para mim, ele simboliza muito, assim, o esgotamento máximo do que era o gargalo. Porque, assim, é o gargalo e continuando atuando em alta rotação, tudo se amplifica ao redor e vai aumentando o caos, só que eu não tô agindo naquilo que era o gargalo, que é o quê? Isso. Tipo, como é que eu mudo essa peça daqui para realmente jogar um outro jogo? E que bom tu percebeu. E falando ainda de futebol, né? Eu acho que, assim, dá pra gente entender a clínica como um time de futebol. Então, tem os jogadores, tem o técnico que tá ali no tático e tem o presidente do time de futebol, que é o cabeça, que pensa em quem ele contrata e né. Geralmente, a gente, no começo, é tudo, né? Você é o jogador, você é o técnico e você é o presidente do seu time de futebol. Eu acho que o primeiro e maior desafio mais importante é você parar, pelo menos, de ser o técnico, né? De sair do tático. Porque do operacional, eu acho que muita gente não quer sair, né? Não quer parar de ser médico. A gente... acho que a maioria dos colegas que eu conheço, eles gostam de trabalhar como médicos, né? Ou pelo menos estão tentando reencontrar o prazer em ser médicos. Mas se a gente consegue sair do tático, você consegue organizar melhor o seu operacional e você consegue ser um presidente do seu time que tem tempo para raciocinar e tomar as melhores decisões também. E aí a coisa anda, né? Muito legal. Né? Isso nunca vai parar de ser também uma jogadora. Eu nunca vou parar. Não, eu não me imagino parando de ser uma jogadora em nenhum momento da minha vida. Hoje eu realmente amo atender minhas pacientes. Eu tenho paixão por isso, é prazeroso pra mim. Então eu me vejo com 80 anos de idade, talvez não fazendo mais botox pra não ficar torto nas pessoas, mas atendendo as minhas pacientes. Pode até vender a clínica, mas assim, deixem um espaço pra mim aqui pra atender, né? Tipo isso, exatamente. Uma coisa... Todo consultório, ele tem uma trava, agora que a gente falou em engrenagens e trava. Para quem quiser entender qual que é a trava do consultório, galera, tem aqui embaixo um link para um assessment, um quiz que você preenche e ele te dá um diagnóstico de qual é a tua trava dentro das engrenagens que a gente conversou. Vocês vão gostar, tá no link aqui embaixo. Eu não podia deixar de fazer Eu sempre esqueço de fazer os CTAs. Né? Até essa coisa de marketing conversa, marketing, produto, operação. Cara, tudo tem uma conexão tão grande, eu não consigo desmembrar as coisas assim, elas coexistem assim. Elas coexistem, mas é isso, não dá pra desmembrar. Quem tenta desmembrar um pouco é a gente, pra facilitar o entendimento, mas no fim tá tudo junto e misturado, né? Tá tudo junto e misturado, a vida é complexa. É. E diga aí, Ju, pra quem ficou até aqui, quando que vai ficar pronto quando ficará pronta essa nova fase do Skin Institute? Como será? Então, a gente está tendo uma expansão física. A gente está passando por um rebranding com mudança de cores. Enfim, uma organização que a gente ainda não lançou. Então, muito em breve a gente vai fazer o lançamento. A jornada do paciente vai mudar também, vai melhorar. Então, a gente se preocupou muito com isso em todos os detalhes dessa nossa expansão física. Continuaremos no mesmo lugar, a gente atende lá na Vila Olímpia. Eu acho que tudo fica pronto em mais ou menos uns 3, 4 meses. E aí, a gente vai fazer um pré-lançamento para as nossas pacientes mais fiéis. Depois, a gente lança ao público. O pré-lançamento é exclusivo para as pacientes do SKN Skin Club. Exatamente. Legal. Exclusivo para elas. A gente tem que ter um grupo privilegiado, né? E como que faz para fazer parte do Skin Club? É só em janeiro, então a gente não abre inscrição o ano inteiro. Em janeiro, as pacientes que vierem passarem em consulta e organizarem o ano dermatológico com a gente
tem vantagens financeiras diversas, vantagens de ter o ano todo organizado, são convidadas para todas as novidades da clínica, ganham muita coisa ao longo do ano, muita coisa mesmo, procedimento, por exemplo. Então, é só em janeiro que a gente abre. Ô, Ju, uma última para finalizar aqui. Tu já sabia que ia ser assim ou aconteceu por acidente? O quê? Explora mais a sua pergunta. Quando você olhava alguns anos atrás, você sabia que ia ser assim, que ia chegar nesse momento de maturidade? Você imaginava um skin club? Não, Você, tipo, não. como conseguia Imagina. imaginar algo assim? Não. Não consigo. Inclusive, eu não só não imaginava, nem imagina, não chegava nem perto. Como esse ano, tava eu e o Fábio lá em Paris, em janeiro. Isso foi muito legal. A gente estava lá em Paris, numa viagem que eu fui para dar uma aula num congresso em Paris, que acontece todo ano. E em uma viagem que foi completamente patrocinada, então a gente ganhou absolutamente tudo: passagem, refeições, hospedagem, fora o dinheiro por eu dar aula lá, né? E a clínica aí no melhor mês da história, assim, de toda a nossa clínica, funcionando. Com a gente lá em Paris, a clínica estava funcionando em São Paulo. Aí a gente se olhou e aí eu falei assim, tipo, nós não estamos vivendo um sonho, porque eu nunca sonhei com isso que tá acontecendo aqui. E ele me olhou e tipo, ficou emocionado, né, o Fábio, mas a gente nunca sonhou com isso, né? E foi com muita luta, né, que a gente chegou num lugar que a gente nunca sonhou, sabe? Muito louco, né, falar isso. Mas é isso. Então, não, eu nem imaginava. Não estava nos meus planos e nem nos meus sonhos. Eu acho que eu sonhava com coisas diferentes, né? Não sei se menores, mas diferentes. E a gente é muito feliz com isso. Fenomenal. É. Ju, muitíssimo obrigado por Eu que estar aqui. agradeço. Foi muito bom, né? Foi muito, muito leve. Eu gostei. E para quem tá em casa, você que tá escutando, avaliação de 5 estrelas, vai lá no @skininstitute.sp. Isso, só se for 5 estrelas. E dá avaliação de 5 estrelas, vai lá. Também vai ter o arroba aqui, uma marca que merece ser disseminada se você for mais a fundo e for buscar o atendimento da marca. Uhum. Provavelmente você se tornará um promotor, uma promotora. Sim, é a nossa intenção. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Amei conversar com você. Amo suas reflexões sempre, adoro conversar com você e foi muito bom. Foi bom demais. Foi ótimo. E pra turma, um abração e até a próxima. Tchau, tchau.